Fala pessoal, boa noite. É o Lima de novo, né? Então, vim trazer para vocês mais um vídeo aqui e o de hoje um pouco diferente dos demais, né, que eu gravei, onde os outros eram sobre as viagens e um pouco de dica aí no final de cada vídeo sobre o ocorrido em cada passeio, né, em cada viagem. O vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre a moto, né, que essa semana ela completou 80 mil quilômetros. Numa viagem que eu fiz a Franca, fui buscar minha mãe em Franca nela, 400 km só que deu, mas ela completou 80 mil quilômetros. E eu coloquei um stories lá do momento em que ela vira os 80 mil quilômetros no painel, né? E recebi muitas perguntas do pessoal sobre a moto, sobre custo da moto nesse período, o que seria de custo fixo que ela tem, se ela já teve algum defeito nesse período, se ela já me deixou na mão, coisas desse tipo assim, o que eu acho da moto depois de 80 mil quilômetros, né? Então decidi gravar esse vídeo um pouco diferente para falar um pouco de custo fixo da Tiger 800, né? E o que seria aí mais ou menos isso, e o que eu gastei e o que ficaria mais ou menos para manter uma moto dessa com essa quilometragem até hoje, certo? Então pessoal, uma das perguntas mais feitas lá, né, pra mim depois dos stories lá, foi em relação a custo, né, do que a moto tem custado pra mim nesse período aí de quase 4 anos que eu tô com ela. Então, para começar, o preço dela, comprei ela 0 km em 2016, em outubro de 2016, o preço estava R$ 38.590, tá? É o preço dela 0 km na Triumph Belo Horizonte. Com uma semana depois de eu ter tirado ela zero da concessionária, eu fiz a revisão de 800 km, que é obrigatório para manter a garantia, né? O custo dessa primeira revisão de 800 km foi R$ 700, certo? Também lá na Triumph Belo Horizonte. Passou 3 meses, eu fiz uma viagem para Santa Catarina, para a Serra do Rio do Rastro, em janeiro de 2017, e já tinha rodado um pouco aqui. Quando eu voltei, ela estava próxima da revisão de 10 mil km. Aí já fiz a revisão de 10 mil km nela também, lá na Triumph Belo Horizonte. O valor da revisão também foi aproximadamente R$ 700 também, né, de 10 mil, tá? Então aí foi as 2 primeiras revisões que eu fiz nela. A de 20 mil quilômetros eu fiz na Triple Triumph de Campinas, tá? Tive recomendação muito bem daquela concessionária, de alguns amigos que faziam lá, e levei lá e realmente a concessionária me atendeu muito bem. O custo da revisão de 20 mil quilômetros foi um pouco mais caro, porque com 20 mil quilômetros já troca as velas, né, e faz um check-up um pouco mais completo na moto. Então ela ficou um pouco mais cara, ficou aproximadamente R$ 1.200 a revisão de 20 mil quilômetros, né? Isso em meados de 2017. Rodei pouco no final de 2017, eu desci mais uma vez para Santa Catarina em julho e praticamente não andei mais. Ela veio completar 30 mil quilômetros em final de março de 2018, quando eu estava descendo para o Ushuaia. Aí eu aproveitei, passei em Campinas, fiz a revisão de 30 mil quilômetros nela para sair com a moto revisada, né? Essa revisão foi mais barata, né? Ela foi mais ou menos R$ 800, foi o custo da revisão dela. Para quem acompanhou os vídeos passados, viu que eu tive problema com a relação, desgaste na relação da moto, tive que trocar ela lá no Ushuaia, problema com o retentor da bengala que vazou. Então isso aí entrou numa revisão intermediária que eu fiz com quase 40 mil quilômetros lá no Ushuaia. Eu já ia fazer de todo jeito troca de óleo, filtro, o que precisava de fazer para retornar com a moto revisada, mas devido aos problemas eu já fiz lá também. Essa revisão eu também não vou nem falar valores porque é atípico, né? Nem todo mundo vai acontecer isso, desse problema. Aí se fosse apenas a revisão de troca de óleo e filtro, ficaria na casa aí dos R$ 1.000, já convertendo do peso para o real. Seria isso então, o valor de 40 mil quilômetros. Como a revisão foi feita na Argentina, a gente não tem toda aquela confiança que tem aqui no Brasil, a gente não conhece o mecânico que fez. Quando eu retornei ao Brasil com 45 mil quilômetros, eu decidi fazer outra revisão nela. Decidi fazer uma revisão e coincidiu com o problema que ela teve. Tá? Foi o único problema que essa moto teve, assim, de problema mesmo, que ela teve comigo, foi o que é bem característico da Triumph, do modelo assim, até 2016, motor de partida, né? O motorzinho de partida dela é meio crônico o problema nele. E a minha teve esse problema em meados de 2018. Só que ela estava na garantia, então ela não estava ligando, acionei o meu seguro, mandei ela para Campinas pelo seguro, aí já foi feita toda a manutenção dela em garantia, a parte de motor, trocou o motor,
as engrenagens, a tampa do motor, tudo em garantia, certo? E aproveitando aquela já ia, aproveitei para fazer a revisão de 45 mil quilômetros que eu te falei que eu queria fazer para poder ter a certeza que a moto ficou bem revisada, né? Então, tudo foi feito novamente, inclusive óleo da bengala, tudo que foi feito na Argentina fez de novo nela com 45 mil quilômetros lá em Campinas. O custo dessa revisão fosse feito no Brasil, completo, igual eu fiz, tudo, ela seria aproximadamente R$2.000, tá? O preço dessa revisão aqui no Brasil para fazer a parte da suspensão, tudo ali. Mas eu não paguei isso porque a mão de obra eles colocaram para mim já incluso na mão de obra da troca do motor. Então eu paguei a mão de obra praticamente nada, né? Bem barata. Como eu tinha feito a parte da suspensão lá, o retentor não precisou trocar. Os retentores olharam e falaram que estava ok. Aí já não colocou os retentor. Aí a revisão de 45 mil, ela saiu para mim por mais ou menos R$1.300. Então saiu próximo de 20 mil mais ou menos ali. Ficou perfeito. Esse foi o único problema que a Tiger teve, tá? Essa moto nunca me deu problema, nada com relação assim, nunca me deixou na mão. Esse problema que ela deu no motor de arranque dela, ela deu problema na garagem. Depois que eu cheguei do Ushuaia, eu parei na garagem, com o tempo parado, eu fui andar e eu vi que ela já estava muito partida, foi onde ficou o problema. Mas falar assim, me deixar na mão, jamais. Graças a Deus, ela nunca me deixou na mão, né? Depois disso, tive a revisão de 50 mil quilômetros. Aí eu fiz ela com mais ou menos 52 para poder ir voltando, para poder arredondar, né, a quilometragem. Aí eu fiz na Triple Ribeirão, fiz em Ribeirão Preto, paguei mais ou menos aí R$800 na revisão de 50 mil quilômetros, certo? E depois disso fiz a revisão de 60 mil quilômetros, foi quando eu estava saindo para o Atacama, né? Foi antes do Atacama, foi feita ela agora 60 mil quilômetros em novembro de 2019. De novembro que passou. Aí essa revisão foi feita pelo Éder, do The Navigator, né? Ele também tem um conhecimento muito grande, fez a revisão para mim e fez tudo. E para falar, foi a revisão mais completa feita na moto até hoje, foi aquele feito de 60 mil quilômetros, tá? Onde foi feita a equalização dos bicos de injeção, ele conferiu as válvulas, conferiu a suspensão, tudo que tinha para fazer na moto foi feito. Ficou excelente a revisão que ele fez, essa foi de 60 mil quilômetros, né? Fui ao Atacama, voltei, deu praticamente 11 mil quilômetros. Quando eu voltei, estava na hora de fazer a revisão. Mas como eu tinha feito a revisão muito completa nela, antes não tinha necessidade de fazer tudo de novo. Então era só troca de óleo, filtro e filtro de ar. Aí foi feito aqui mesmo na região, que era uma coisa mais simples de fazer, a gente mesmo fez, só isso. E na verdade nem a troca de filtro de ar não fez, porque o Éder colocou um filtro Cayenne, né? Então foi só feita, removeu, feita a limpeza, a lubrificação do filtro e voltou ele para o local. Essa foi a de 70 mil quilômetros, foi a bem simples a revisão. E agora ela acabou de completar 80 mil quilômetros. Eu falei, a revisão que o Éder fez para mim, com tudo isso, todas as peças, incluso o filtro Cayenne, tudo que precisou de fazer, ficou R$1.600, tá? A Triumph tinha me feito um orçamento de ficar aproximadamente R$2.600 essa revisão, tá? Lá em Ribeirão Preto. E mesmo assim, se gastasse alguma coisa à parte, seria cobrado a mais, porque eles não têm um plano de revisão para essa quilometragem. Absurdo, né? Mas aí tá bom. Então, ficou muito barato o serviço que o Éder fez e muito bem feito. Gostei muito. E a de 80 mil quilômetros agora, o Éder vai fazer de novo para mim. Ele está fazendo uma viagem aí, né, no Brasil. Assim que ele voltar, a gente vai agendar e eu vou levar a moto para ele poder fazer uma revisão também de novo, muito completa nela também. Vamos fazer um check-up nela bem completinho para manter a moto em dia, né? Então foi isso. Esses são os custos que eu tive, custo fixo com a moto de revisão, né? Custo de revisão fixo que eu tenho com a moto. Foram esses. Além disso, que a gente precisa ter, né? A gente está rodando, a gente está sempre substituindo. Pneu. Essa moto minha, os pneus dela acabam praticamente iguais, tá? Assim, eu nunca tive problemas de acabar muito mais cedo o traseiro do que o dianteiro e ter que trocar apenas um pneu. Não. Todos os pares que eu troquei foram trocados juntos, tá? O primeiro durou aproximadamente 18 mil quilômetros, o segundo par comigo 12 mil, tirei ele com 30 para colocar um zero para poder ir ao Ushuaia, né? Aí quando eu voltei, o pneu que tinha voltado do Ushuaia, que era igual a esse que eu estou aqui, o Mitas Z07, ele estava no fim, aí eu substituí de novo pelos que eu tinha, então ele durou também 18 mil quilômetros, aproximadamente os 3 primeiros jogos de pneu, né? Aí esse jogo de pneu acabou comigo em Santa Catarina.
Eu estava numa viagem pela Serra do Rio do Rastro lá e o pneu estava muito ruim. E como eu tinha mais de 2.000 km para voltar, eu decidi trocar lá em Floripa lá um par de pneu. Não achei pneu para minha moto lá, meio de última hora, coloquei uns Kenda, uns Big Block Paver. O pneu no seco ele vai bem, no molhado ele escorrega muito, e tanto que pouco tempo depois eu decidi tirar o pneu e voltei e coloquei os Taurense Next de novo, que eram os que eu ia para o Atacama. Já decidi trocar antes assim um pouquinho para poder já colocar um pneu um pouco mais seguro, né, na moto. Então, custo desses pneus, o Taurense Next gira aí em torno de R$ 1.300 o par, tá? Isso já instalado e balanceado. Eu sempre compro o pneu lá na Varela Motos, em Piracicaba. Esse pneu que eu troquei lá em Floripa foi um acaso mesmo que aconteceu. O pneu acabou, eu não tinha outra solução, eu tive que trocar lá, né? Mas sempre troco na Varela, porque eu confio no serviço do pessoal lá que faz. Então é isso. E os Mitas E07 não variam muito de preço, tá? Para os Taurense Next lá, nessa casa também, dos R$ 1.300 aí. Então aí tem a opção, para quem gosta mais de asfalto, o Taurense Next vai muito bem nessa faixa de preço, e para quem gosta de pegar um pouco de terra, os E07 também são excelentes, é o meu preferido esse pneu aqui, né? Então é isso, eu acho que tipo assim, de custo fixo que a gente tem que estar fazendo na moto, que seria revisão e pneu, são esses aí os custos aí para quem perguntou o que seria de custo que eu tive com a moto, e foi basicamente isso, tá? A relação da moto, eu tô no segundo jogo e meio, para dizer a verdade. O primeiro jogo meu foi o que eu fui para o Ushuaia, que é o que acabou. Quando eu voltei, o jogo está aqui guardado. Eu rodei 20.000 km mais ou menos com ele, mais ou menos 20.000 km, né, com aquela relação. E tirei para colocar uma zero para poder ir para o Atacama, que é a que eu estou agora, que está com quase 20.000 km de novo, e a outra está guardada. Tipo assim, gastei 2 jogos de relação na moto com 80.000 km até agora. E ainda roda bastante as que eu tenho. Então, tipo assim, relação também foi barata. Essa relação que eu estou é um RK, eu paguei nela R$ 700. Então, um excelente custo-benefício, né? Eu acho que assim, demais de custo fixo não tem mais o que falar, né? Seria basicamente isso, né? Agora, a relação a acessórios aí, a gente faz um outro vídeo depois, explica acessórios, para quem prefere os baú de alumínio, baú de plástico, outros acessórios que eu tenho na moda aqui, o que eu puder falar a gente vai falando. Mas o intuito do vídeo hoje era falar custo fixo da Tiger 800 nesse período até agora, de 80.000 km, né? É uma excelente moto, tá? Quem tem vontade de ter a moto aí, pode comprar, porque é uma moto fantástica, você não vai passar raiva com ela, tá? É uma moto que dificilmente vai te deixar na mão. E todas as motos, assim, nesse padrão de moto, né, tanto Triumph, BMW, Ducati, né, tem um custo elevado de manutenção, né? Então, isso vai variar muito pouco entre uma e outra, certo? Então, olhando por esse lado, tanto faz uma marca da outra, vai da que você gostar mesmo, certo? Seria isso então, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí e eu vou respondendo com o maior prazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus aí, um forte abraço. Valeu!